Eu sei. Você tá doido pra conseguir o seu primeiro sim como UX designer, tá difícil, né? Fica aí que hoje eu vou te falar quais são os erros que você pode estar cometendo. Salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo para você que é designer. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tão famoso primeiro sim. Eu recebo várias mensagens aqui no YouTube e também lá no meu Instagram perguntando: Álvaro, tá impossível conseguir uma vaga como UX designer, tem muita gente se aplicando, tem muita gente se candidatando e eu simplesmente não consigo meu primeiro sim. Já terminei o meu curso, mas estou me aplicando e me candidatando para vagas e não consigo receber o meu primeiro sim. O vídeo de hoje eu vou falar para vocês, vou trazer para vocês o meu ponto de vista e vou contar para vocês os principais erros que os designers estão cometendo. Como vocês sabem, além do meu trabalho atual, eu também faço um trabalho aí de recrutamento, às vezes ajudando algumas empresas a encontrar designers, e eu vou contar para vocês quais são os erros mais comuns e talvez o porquê de você não estar conseguindo esse seu primeiro sim. Antes da gente pular de fato para essa parte de talvez a razão de você não estar conseguindo o primeiro sim, eu acho muito interessante a gente olhar um pouquinho para trás e entender o momento atual, ou de fato entender o mercado de UX design. Nos últimos anos foi incrível a quantidade de vagas e oportunidades que apareceram para design ou para profissionais de tecnologia de uma maneira geral. O porquê disso eu acho que todo mundo sabe. A gente passou por anos muito complicados onde as empresas que não tinham nenhuma estrutura online foram obrigadas a iniciar algum tipo de operação online ou se colocar no mercado digital de uma maneira geral nos últimos anos. O que aconteceu foi, o mercado simplesmente explodiu e existia vaga para design, para programador, para project manager, para tudo relacionado ao meio digital por todo lado. Por quê? Porque toda empresa precisava ou melhorar ou iniciar o seu processo de digitalização. No ano de 2022 a gente viu uma infinidade de demissões em massa. E por que isso aconteceu? Porque as empresas contrataram demais, porque elas precisavam estruturar esse mercado, elas precisavam estruturar a parte digital, a parte online delas, e depois disso as coisas foram voltando mais o que a gente conhecia como normal, que sim existiam e existem toda essa parte digital, mas as empresas começaram a atuar de uma maneira mais tradicional de novo. E o que isso aconteceu? Toda essa estrutura digital já estava feita, toda essa estrutura digital já estava preparada e não existia a necessidade de ter tantos profissionais de programação, de design dentro de uma empresa, e por isso ocorreram várias demissões em massa. Óbvio que também teve essa questão que nos últimos meses, aí, no último ano, tá rolando a guerra aqui na Europa, que também isso dá uma bela chacoalhada no mercado. Vocês precisam entender primeiro de tudo isso, que o mercado sim, ele deu uma diminuída nas vagas, ou até as vagas elas continuam existindo, mas não com tanta força, não com tanta demanda como existia antigamente, e também existem mais profissionais no mercado, já que várias empresas demitiram vários profissionais. Vocês também não precisam se assustar por isso, porque vocês estão falando, putz, mas como que eu vou competir com um designer que trabalha ou que trabalhou no Twitter, por exemplo? Não, você não vai competir com esse designer porque você está se formando agora, você está iniciando a sua carreira agora. O que você tem que levar em consideração e eu falo isso para todo mundo nas mentorias que eu faço, é o seguinte: se você está com medo e continua aplicando, se você está com medo e continua se candidatando para vaga, imagina a quantidade de designers, ou a quantidade de pessoas que realizaram o curso ou estavam prestes a iniciar o curso, que não desistiram dessa área justamente porque acham que o mercado está muito competitivo. Mais uma vez eu digo, acho que eu falei isso em alguns vídeos aqui no canal, se vocês estiverem migrando para UX pela razão correta, vocês vão continuar acreditando e vão continuar se candidatando para as vagas. Então, não se preocupa porque você não vai competir com o cara que acabou de sair do Twitter, por exemplo, porque você não, de longe não tem o nível de experiência dele, porque você está terminando o seu curso, ou terminou o seu curso agora. E além disso, a gente não pode esquecer que esse chacoalhão que existiu no mercado fez várias pessoas desistirem do processo de migração, fez várias pessoas simplesmente não iniciarem até esse processo de migração, pararem a busca por vaga e irem se dedicar a alguma outra coisa. Só que no seu caso, se você está vendo esse vídeo aqui, eu acredito que você não fez isso, até porque você continua se candidatando, você continua se aplicando para vagas de UX e UI design. Dito isso, eu vou falar para vocês aqui o erro que eu mais vejo, e é o erro que acontece muito, porque muitos profissionais não conseguem se colocar na área, não conseguem encontrar uma vaga como UX e UI design. O que eu vejo muito é o seguinte: profissionais que terminaram o curso deles agora, eles fizeram um bootcamp ali de 3, 4 meses, né, um curso intensivão aí de UX e UI design, e eles já querem sair como especialistas
especialistas. E o que eu tô querendo dizer com isso? Você não tinha conhecimento nenhum na área, certo? Certo. Você fez um curso de UX UI Design, um bootcamp, um curso de 3, 4 meses, e agora você já quer se aplicar, você já quer se candidatar a uma vaga como UX Writer, UX Researcher, UI, focado em Design System e assim por diante. Esse é um erro gigantesco, porque pensa comigo, se você tivesse uma empresa e você estivesse buscando um especialista, o que a palavra especialista significa, né? O que a palavra especialista ela traz na sua mente? Uma pessoa que ela é muito focada, uma pessoa que tem muita experiência em uma área específica. E aí vem a minha pergunta. Se você acabou de terminar o seu curso, por que você já se considera um especialista? Por que você já está se candidatando para uma vaga de especialista? Vamos parar para pensar friamente. Esse é um dos maiores erros que eu vejo. Profissionais que acabaram o curso agora, mas eles falam, Álvaro, eu odeio a parte de entrevista, eu odeio a parte de pesquisa e eu vou me dedicar só à parte de UI design. Cara, talvez você não vai conseguir essa vaga porque você não tem experiência suficiente para isso, tá? O que você pode fazer, ou às vezes vamos imaginar cenários diferentes. Se você tiver um background em design gráfico, por exemplo, talvez você consiga já se candidatar para uma vaga de especialista de UI design, porque você já tem bastante conhecimento visual, ou às vezes se você trabalha em uma parte mais focada anteriormente, né? Se você está vindo de uma área de psicologia, uma área mais de pesquisa, não sei, talvez você consiga uma vaga mais focada em research. Se você tiver feito uma faculdade de letras, talvez você consiga uma vaga mais focada em UX Writing. Como eu já falei, existem várias áreas dentro do UX, mas vagas de especialista normalmente são para profissionais que já têm experiência na área. O que eu recomendo para todo mundo? Quer entrar na vaga, quer entrar no mercado de uma maneira mais rápida e fácil? Aplica para uma vaga de UX UI, para uma vaga de Product Design, uma vaga mais generalista dentro do mundo de UX UI Design. Primeiro, porque se a gente for fazer números, se a gente for comparar a quantidade de vagas que tem para UX UI Designer, a quantidade de vagas que tem para Product Designers é infinitamente maior do que vagas mais especialistas, vagas mais focadas. Então, quer iniciar sua carreira? Inicia em uma vaga mais horizontal, por favor. Isso vai fazer com que as suas chances aumentem muito. E depois de alguns anos, depois de vocês entenderem sobre o mercado, depois de vocês entenderem o que é UX UI, de vocês conseguirem ter uma visão mais ampla sobre todas as áreas de UX, você fala, putz, eu acho que eu vou querer focar mais em research, vou querer focar mais em UI, vou querer focar mais em UX Writing, ou você pode continuar sendo um profissional generalista dentro do mundo de UX UI Design, que, por exemplo, é o meu caso. Hoje eu faço desde a parte de Figma, desde a parte de tela, até a parte de entrevista, até a parte de estratégia e etc. Mas é óbvio que eu tenho uma área que eu sou mais forte, vamos dizer assim, que é um pouco mais na área de UX e UX Strategy. Então, assim, tudo depende muito do que você quer fazer, mas não se obrigue e, por favor, não cometa o erro de já iniciar na área querendo ser especialista. Outro erro que eu vejo muito, eu vi vários profissionais, eu vivi isso recentemente, são profissionais que estão iniciando na área procurando a vaga perfeita. Primeiro de tudo, a vaga perfeita não existe. Qualquer área, qualquer trabalho que você for fazer, seja dentro de UX, UI ou não, qualquer trabalho que você for fazer, vai existir uma parte do processo que você não vai gostar. Vai existir uma parte do seu trabalho que você não vai gostar tanto de fazer assim. E a gente tem que aceitar isso. Dependente da quantidade de anos de experiência que você tem, posso falar por mim, posso falar por outros designers. Eu não gosto 100% do que eu faço. Não é 100% do meu dia que eu tô feliz, contente que eu tô fazendo. Tem partes do processo, tem partes que eu faço e eu realmente não gosto. Então, assim, se você estiver procurando a vaga perfeita, ela não existe, primeiro de tudo. Segundo, vocês têm que entender que o que vocês aprendem no curso é uma coisa e o mercado de trabalho é outra coisa. E muitas vezes é completamente diferente. O que eu tô querendo dizer com isso? Recentemente eu entrevistei um profissional, ele se candidatou para uma vaga para uma empresa que eu trabalhei no passado e ele era brasileiro e ele estava num processo de imigração, estava querendo entrar para a empresa, queria entrar no mundo de UX UI e além disso. E ele era uma vaga aqui fora do Brasil e ele queria começar todo esse processo de visto e etc. A empresa estava disposta, a empresa já fez vários vistos para várias pessoas e ele se candidatou para a vaga. Eu fiz a entrevista com ele, não só ele como outros profissionais da minha equipe, né, do meu time, e ele fez várias perguntas muito boas, assim, super pertinentes as perguntas que ele fez, mas quando a gente começou a falar um pouquinho sobre pesquisa, ele fez uma pergunta relacionada à pesquisa, a gente falou como que a gente realizava a pesquisa dentro da nossa empresa, levando em consideração que era uma startup e etc. E ele falou que esse era o método
método de pesquisa que ele não gostava, que no curso X que ele fez, ele aprendeu que esse não era o método de pesquisa correto e etc. Ele basicamente se suicidou ali. Era óbvio que a gente não ia chamar ele para essa vaga, porque primeiro ele estava falando que a metodologia de pesquisa que a gente faz, a metodologia de pesquisa que a gente utilizava nesse momento não era correta, sem ter nenhum background de fato do porquê a gente utilizar essa metodologia de pesquisa. Segundo, que por mais que essa metodologia de pesquisa não fosse 100% correta, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho humilde para entender que a gente está começando no mercado agora, que a gente precisa ganhar experiência. E pode ser que você trabalhe em um lugar onde a metodologia de pesquisa não seja a metodologia de pesquisa correta, onde talvez nem tenha tanto espaço para pesquisa assim, você tenha que confiar no seu stakeholder, você tenha que confiar em pesquisa de mercado que você faz. A gente tem que ser humilde, entender aonde a gente está e por que a gente está começando na área. Se vocês querem começar em uma vaga onde vocês vão trabalhar com a metodologia de pesquisa correta, que vocês vão ter todo o tempo do mundo, que vocês vão ter um design system perfeito e etc. Para começar, vocês podem sim começar, mas eu já digo que é um pouco mais difícil. O que eu diria é, nessa primeira fase, nessas primeiras vagas, vocês precisam primeiro iniciar uma vaga que seja mais generalista dentro do mundo de UX e UI design, e segundo, vocês precisam ter humildade para entender que vocês estão começando e que não é porque você fez curso X ou curso Y que você é melhor que algum outro profissional, e que se você está se candidatando para uma vaga em uma empresa e essa empresa não utiliza a metodologia de pesquisa, por exemplo, que você aprendeu no curso, não significa que a empresa é ruim ou que os profissionais que estão lá são ruins ou qualquer coisa desse tipo. Entendam que as empresas, elas são diferentes e, mais uma vez eu digo, muitas vezes o que vocês aprendem lá no curso não é de fato como funciona o dia a dia, não é de fato como é o mercado de trabalho. Fiquem ligados nisso, se preparem para essas entrevistas. Óbvio, aqui a gente não vai entrar em detalhes de você precisa ter um portfólio, etc, porque essas são razões, são coisas bem comuns. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando dos erros mais comuns, vou deixar aqui embaixo também na descrição ou aqui em cima no card, mas esses motivos podem ser os motivos de você não estar conseguindo a sua primeira vaga como UX UI Design. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Compartilha lá no LinkedIn, deixa aqui nos comentários se vocês já viveram ou vivenciaram alguma situação desse jeito e quais são as suas principais dúvidas para conseguir essa sua primeira vaga. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!